Aqui, gente, os petisquinhos pra praia, 2 maçãzinhas. Aí temos uma batatinha pra petiscar. Temos esse que é tipo um alcaçuzinho daqui. Chicletinho. Esse chocolate eu tô pensando se eu vou levar ainda, né? Porque ele vai provavelmente derreter. Tô pensando aí. Tipo de banana. Sanduichinho. E aí a gente vai levar Bubbly, que é aquela água com gás saborizada que eu mostrei pra vocês. E Gatorade. E é esse nosso lanchinho de praia. E aí, gente, já tirando algumas dúvidas que devem surgir, não, Windsor não fica perto do oceano. A praia que a gente foi uma praia de lago. Fica às margens do lago Erie, aqui em Ontário. E o nome da praia é Cedar Beach. Ela fica em Kingsville, que é uma cidade a uns 40 minutos de carro aqui de Windsor. E aí, antes de chegar na praia, a gente parou nessa conveniênciazinha de estrada para poder comprar gelo e algumas bebidas, que o pessoal tinha levado carne, cooler, enfim, pra gente passar o dia todo lá na praia. E aí a gente parou nesse lugar para poder comprar mais algumas bebidinhas e o gelo. E aí essa conveniência tinha de tudo um pouco, tinha bebida alcoólica, doces, alguns petiscos, tinha algumas coisas fritas também, e até perfumes. Perfumes muito originais, como vocês podem ver. Não tínhamos One Million, mas a gente tinha One Billion. Não tínhamos La Vie est Belle, mas tinha La Vie de Senabella. Não tinha 212 VIP, mas tinha 919 VIP. Então é isso aí, fica essa dica pra quem quiser. Aí a gente pegou uma bebidinha chamada Brisk, que é um chá gelado daqui, e depois seguimos pra praia. E aí, chegando na praia, a gente foi recepcionado pelas mayflies, que são insetos aquáticos que surgem em grande quantidade aqui no Canadá, principalmente no final da primavera e início do verão. E aí eles vivem na água durante quase toda a vida deles, por até 1 ou 2 anos. E aí quando chegam na fase adulta, que é essa fase que eu tô mostrando aí, eles vivem só algumas horas ou poucos dias. Então o pico mesmo deles dura no máximo 2 semanas. E aí esses insetos não picam, não mordem, não transmitem nenhum tipo de doença. Eles só voam em grandes enxames, o que pode ser bem agoniante, e deixam um cheiro muito forte e pegajoso. E aí, justamente por conta do Canadá ter muitos lagos e rios limpos, é ideal para elas. E aí, geralmente, elas aparecem só no final da primavera e início do verão, como eu falei, e aí, por isso, em regiões mais frias ou com rios gelados aqui do Canadá, o pico pode ser um pouquinho mais tarde e até reduzido. E aí, pra nossa sorte, as mayflies ficaram só lá no estacionamento mesmo, e aí na região da praia elas nos deixaram em paz e a gente conseguia curtir bastante. E aí agora falando um pouquinho sobre a estrutura da praia, ela é feita de areia e o lago dá até pra gente confundir um pouquinho com o mar, porque a gente realmente não vê o fim dele ali na linha do horizonte. Também tem muita vegetação próxima, então a gente conseguiu ficar na sombra a maior parte do tempo. Nesse dia em específico tava fazendo 35 graus Celsius, então a gente realmente precisou entrar na água. E a água, pra minha surpresa, não era tão gelada quanto eu esperava. Eu diria que dá pra gente comparar até com a temperatura da água no Rio de Janeiro, na época do verão, ou até de algumas praias do litoral sul ali do Brasil. E aí, como boa brasiliense, eu devo dizer que a água de Alto Paraíso e de algumas cachoeiras ali próximo, né, de Brasília, são bem mais geladas, doem bem mais o corpo do que essa água daqui. E aí, sobre algo cultural que eu meio que já esperava, é que a praia é extremamente silenciosa. Eu já tinha notado isso em alguns ambientes públicos daqui, mas você vê grande quantidade de pessoas juntas e ainda assim tem um silêncio que é meio atípico pra gente que vem do Brasil. Ainda mais na praia, que é um lugar onde geralmente tem vendedor ambulante e outras coisas do tipo. E eu confesso que eu senti um pouquinho de falta do carrinho do picolé, do milho, enfim, coisas típicas das praias brasileiras. Além disso, eu senti uma diferença nos horários que eles vão pra praia, né? O brasileiro geralmente vai um pouquinho mais cedo pra curtir o dia inteiro, e foi o que a gente fez. A gente foi um pouquinho antes do almoço e ficou até o final do dia. E a gente percebeu que o pessoal daqui chegou mais pro final da tarde e ficou, né, de fato, até o pôr do sol. E aí uma curiosidade sobre essa questão de água doce, enfim, o Canadá tem mais de 2 milhões de lagos, ele ocupa o 4º lugar em uma lista de países com mais água doce renovável no mundo. O primeiro lugar é o Brasil, que tem cerca de 12% da água doce global. O Canadá, se eu não me engano, tem 4%. E aí, como eu falei, tem mais ou menos 2 milhões de lagos por aqui. E esse foi o nosso dia na praia, depois seguimos para casa, descansamos e nos preparamos para a semana que iria começar. Gente, começou oficialmente o verão por aqui ontem.
E aí tem muitas atividades outdoor, o pessoal aproveita bastante, justamente porque sabe que vai ter 6 meses de muito frio. E aí estamos indo agora para um show de fogos que vai ter, que na verdade é em Detroit, em comemoração ao aniversário da Ford, que é a montadora, enfim, né? Foi fundada em Detroit e tem um histórico muito grande com a cidade, então todos os anos o aniversário da Ford tem esse evento, tem essa celebração aqui, e aí eles fazem um show de fogos lá em Detroit que dá pra ver daqui, né? Então todo mundo indo pra beira do rio pra poder ver o show de fogos, todo mundo fica sentado assim no gramado. Estamos indo agora, estamos a caminho, empolgados pra ver como é que vai ser isso. E aí tá tendo bastante policiamento nas ruas próximas aqui, eles fecharam algumas ruas só pra pedestre, porque realmente desce bastante gente. Eu confesso pra vocês que eu nunca vi tanta gente na rua como eu vi aqui hoje. E aí a galera tá indo em peso ali pra beira do rio. Gente, Réveillon de Copacabana. Cidade pequena é isso, né? Fecha a rua, essa aqui é uma das ruas principais daqui, Riverside, que é justamente a que dá vista pro rio Detroit. E aí tá assim, fechada e lotado de gente. E à medida que a gente andava, tinha mais e mais gente. E a verdade é que agora no verão, como eu já tinha falado lá no início do vídeo, qualquer desculpa é desculpa pra você sair de casa. Então a galera aproveita bastante, faz muito esporte outdoor, faz muito evento outdoor, assim como que a gente foi na semana passada, no vlog anterior. Se você não assistiu ainda, volta lá, que a gente assistiu um cinema ao ar livre, foi super agradável. Então qualquer atividade outdoor o pessoal tá indo. E eu confesso que eu realmente me surpreendi com a quantidade de pessoas por aqui ser uma cidade pequena e eu nunca ter visto por aqui essa quantidade de gente reunida. E eles deixaram inclusive a iluminação mais próxima aí do rio baixa nesse dia, justamente para que ficasse melhor a visualização dos fogos. Tem gente até com barraca, olha lá. E aí, em frente ao Caesars, que é um cassino e também um dos maiores hotéis aqui de Windsor, tinha inclusive uma área VIP para as pessoas assistirem os fogos. E aí, a verdade é que, como é, obviamente, no céu, qualquer lugar aí próximo de Riverside ficava com uma visualização boa. Mas, pelo que eu vi de outros amigos que ficaram em outros pontos, eu percebi que a melhor visualização fica nos lugares mais próximos da Ambassador Bridge, que é a ponte que justamente leva para Detroit, né? Então, a Ford eu imagino que deve ser mais próxima dessa ponte lá do outro lado. Então, a visualização dos fogos fica bem bonita nesse ponto, mas a gente não perdeu em nada e imagino que independente do ponto que você fica e ao longo da orla do rio, é igualmente incrível você visualizar os fogos. Gente, e o pré-show são os patinhos. Olha o tanto de patinho. E aí, alguns poucos minutos depois que a gente conseguiu encontrar um lugarzinho pra gente ficar, já começaram os fogos e foi muito mais do que a gente esperava. Ao todo, foram mais ou menos uns 20 minutos de queima de fogos e a gente viu fogos em formatos que a gente nunca tinha visto na vida. E aí aqui eu queria que vocês notassem o silêncio das pessoas ao longo da queima de fogos. Claro que tem algumas conversas ao fundo, mas a maioria das pessoas estava quieta, só observando, ninguém gritando ou batendo palma. Só lá pro final que as pessoas realmente foram bater palma e gritar e comemorar toda a queima de fogos, porque realmente não tinha como não bater palmas ou se manifestar de alguma forma com a beleza que estava essa queima de fogos. No final fizeram como se fosse uma fonte de fogos de artifício, uma coisa muito louca e muito impressionante, e essa foi a nossa reação. Nem sabia que existia. Isso, nem sabia que existia. É surreal. Chocados. E aí depois de assistir os fogos, a gente foi um pouquinho mais à frente na orla para poder ver esse festival que tá tendo aqui, e ele só acontece também durante o verão.
Além de ser super bonitinho e parecendo que a gente tá num filme, eu me lembro muito de meu malvado favorito. Tem muitos brinquedos de parques de diversão que você pode aproveitar se você pagar, né, a taxa de entrada de cada brinquedo. Além de uma praça de alimentação bem naquele modelinho norte-americano que a gente já conhece, com bastante fritura, bastante gordura, bastante gordice. E esse foi o nosso final de semana aproveitando o verão canadense. Eu espero que você tenha gostado, se você ficou até aqui. Vou deixar aqui na descrição um link para todas essas atividades que estão acontecendo aqui em Windsor ao longo de todo o verão. E se você gosta de conteúdos como esse que mostram a vida real aqui no Canadá, é só se inscrever aqui no canal que eu sempre estou mostrando mais coisas desse tipo por aqui. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau!